Então agora, Pedro faz uma pergunta: o que vai acontecer com esse que está aí deitado no seu peito aí? Que era o mais chegado, é o discípulo que representava o amor, né? Era a esperança, a fé e o amor. Pedro representava a fé, Tiago representava a esperança e o amor era representado por João, não é? E ele era o mais jovem, disse que ele tinha 17 anos de idade quando ele começou a caminhar com Jesus. 17 anos de idade, você imagina? Isso é para animar o jovem, né? 17 anos de idade, andando com Jesus, e ainda dizendo que era o mais amado, não é? Como nós vamos ver aqui. E Pedro fez a pergunta, diz assim: o que vai acontecer com este homem aí? Qual que vai ser o seu destino? Qual que vai ser o seu futuro? E Jesus lhes disse: que te importa se ele ficar até que eu venha, até que eu retorne? O que te importa? E os discípulos já cometeram um erro. Saíram dizendo que Jesus disse que ele viveria até a sua vinda. As interpretações, né? Irmão, com Deus tem que tomar muito cuidado, irmão. Se ele não está escrito, eu sei que está escrito, mas Deus ele tem uma linguagem específica. E as pessoas às vezes são muito simples demais. Muito simples. Não, porque ele disse, não, calma, mas não é bem. Não é duvidar da palavra, mas é ser cauteloso para ver o que ele realmente está dizendo. Não é duvidar, não é? E hoje, nós vivemos em um país, irmão, o Brasil é o maior país católico do mundo. E esse espírito católico romano, e nós vamos falar abertamente, ele impulsiona, qual que é a palavra que eu estou procurando? Ele é a favor da ignorância. Vocês sabem que a natureza essa mulher que está essa mulher, a grande meretriz, é a mesma mulher das Eras Negras, não é outra mulher. Não é outra mulher. E qual que era a natureza que ela manifestou lá nas Eras Negras? Que ela não queria que você soubesse de nada. Ela queimava livros, só o padre podia pegar os livros. E vocês conhecem a história. Esse espírito ainda está aqui, só que ele está disfarçado. E nós vemos isso, irmão. Nós vemos isso. Aqui no nosso país, é estimulado. Muito obrigado aqui, colocar aqui. É estimulado, é propagado que você tem que ser... Não, você não precisa... Seja burro. Você nasceu burro, você tem que morrer burro, não precisa saber de nada, não precisa aprender nada. Isso entra na religião. Anos e anos desse tipo de pregação, agora nós estamos com a colheita. Um povo burro, um povo que espiritualmente, vou falar abertamente, é burro, é estúpido. Deus nos chamou para termos a mente de Cristo, inteligência. Veja lá na estatura da pirâmide, conhecimento, ciência, inteligência. Deus nos fez seres inteligentes, seres pensantes. E nós estamos encarando problemas hoje que é simplesmente falta de pensar. Só parar para pensar. Para pensar um pouquinho. Não, mas não pode. Não, pode sim, irmão. Quero descobrir esses livros. Hoje nós estamos metendo a mão nos livros secretos, irmão, que estava lá nos áticos escondidos, lá nos sótãos, nos porões, que ninguém tinha acesso. Um profeta de Deus foi lá, pegou esses livros, essas cartas dos profetas antigos, e ele veio pegando essas cartas, ele veio revelando, pode ler, vai comendo aí, vai comendo. E o teu olho começa a abrir. Ele ungiu nossos olhos para enxergar essa escuridão, esse espírito de ignorância. Quando nós dizemos que alguém é ignorante, irmão, ignorante vem da palavra ignorar, é ignorar algo que foi te apresentado. Isso é ser ignorante. O que é uma pessoa ignorante? Alguém que ignorou aquilo que foi apresentado para ele. Nós não podemos ignorar essas coisas. Nós não podemos ignorar as coisas que hão de ser. Nós não podemos ignorar essas coisas. Como Paulo disse, deixar passar estas coisas, tão grande salvação que Deus fez, e é do teu interesse. É você que tem que ser o interessado. Não é? E ele disse, olha, mas Jesus não cometeu nenhum erro. Aqui em Apocalipse 4, olha que bonito. Aqui em Apocalipse 4, Cristo guardou sua palavra, ele cumpriu sua palavra. Ele levou João lá para o céu e ensaiou a coisa inteira para ele. Glória. Ele viu a prévia e ele viu
como se ele tivesse vivido na terra e viu todas as eras da igreja acontecer, viu a vinda do Senhor, viu o livro de Apocalipse inteiro. Está vendo como suas promessas são infalíveis? Agora, se você é escolhido, Tiago, João ou qualquer um deles, ora, nem a Paulo ele mostrou isso, não disse nada, mas ele disse assim de João: o que te importa se ele ficar até que eu venha? Veja que ele escolheu João. Veja que Paulo não viu o livro de Apocalipse, irmão. Aí você diz, não, mas Paulo não viu o livro de Apocalipse, foi dado para João. E Deus faz assim, irmão, ele dá um pedaço para você, ele dá um pedaço para você, e nós juntamos toda essa coisa aí, e aí todo mundo é abençoado. O profeta que está dizendo, parágrafo 140 da mensagem Apocalipse, capítulo 4. E sendo que eles disseram isso, ele escolheu apenas João para elevá-lo e mostrar toda a coisa antes sequer dele morrer. Como se ele tivesse vivido durante toda aquela coisa. As eras, as taças, mostrou o que seria. Veja, elevou ele. Lá no capítulo 4, no verso 2, prova isto. Mostrou-lhe coisas que foram, coisas que são e coisas que virão. Mostrou-lhe a era da igreja, mostrou a vinda dos judeus, mostrou-lhe o derramamento das pragas, mostrou-lhe o rapto, mostrou-lhe a vinda novamente e o milênio, e o lar eterno dos salvos. Mas o João não representa a noiva, irmão? Então nós temos que ver essas coisas também. Se ele representa a noiva, significa que Deus, aqui, irmão, tem muita gente boa, tem um monte de Pedro aí, tem Tiago, mas você tem que ser o João. Não aquele que pega as coisas só ali resumido, uma prévia. Não, o profeta disse, não, eu quero saber os detalhes. Senhor, conta os detalhes, os pormenores. Temos que ser detalhista, não é? Tem que ser enjoado, irmão. Não, o senhor pulou um pedaço ali, eu quero saber daquela parte ali. Não é? Eu quero saber, irmão. Quero saber o que é meu. Não é? Hoje, você tem que conhecer o que é teu. Você tem que saber o que é prometido para você. Cada centavo que está no banco lá, que é para você, você tem que sacar. É meu. Não, você vai na venda, aqui fica um centavo, ele te dá o troco. Falou, licença, faltou um centavo. Eu quero o meu centavo. Tem que ser assim, meus amados. Não vamos deixar passar nada. Aqui nós temos que pegar tudo, não é? Então ele viu tudo. Mostrou-lhe, o elevou e mostrou-lhe o filme que ele estava rodando. Mostrou a coisa toda ensaiada, o ensaio. O tomou, cumpriu sua promessa em Apocalipse 4:2. Então veja que a promessa de Jesus em Mateus 16, para João, se cumpriu em Apocalipse capítulo 4. Quando ele realmente foi elevado e ele viu tudo. Pedro não viu tudo aquilo, irmão. Pedro não viu tudo aquilo. Tiago não viu tudo aquilo. Mas João viu todas aquelas coisas. Antes que sua morte viesse, ele foi tomado em espírito e viu essas coisas como se ele tivesse vivido elas. Viu tudo ensaiado. Assim ele viu em uma visão exatamente o que aconteceria na terra. As coisas que ocorreriam desde aquele tempo até a vinda, o retorno do Senhor Jesus. Lhe mostrou em visão. Então os discípulos, ninguém disse que ele viria naquela era. Ele só disse assim, que te importa se ele ficar até que eu venha? Mas ele fez de propósito, né? Que ele sabia que eles já iam presumir, que ele já ia voltar, não é? Então ele o elevou e ensaiou a ele, toda a coisa lhe mostrou o que aconteceria. Eu simplesmente amo isto, não é? E aí no parágrafo, Apocalipse capítulo 4, parte 1. Aí lá no 182 ele disse a Pedro, Tiago e João, e aqueles que estavam lá, todos os seus discípulos, disse, há alguns aqui que não provarão a morte até que venha o reino, o Filho do Homem vindo em seu reino. Disse a João. Aí Pedro perguntou depois, o que você vai fazer com aquele camarada, falando de João? O que vai acontecer com ele? Ele disse, o que te importa se ele me ver, eu vindo? E ele permitiu que ele vivesse para ver aquilo. Depois que os demais já tinham morrido e já se ido embora. Naquele tempo de Pátimos lá, Pedro já tinha morrido, Tiago já tinha morrido, mas estava lá João vivo, vendo as coisas acontecerem.
não é? E se Deus não mostrasse para João, porque uma coisa resumida, irmão, é diferente de uma coisa detalhada. Nós podemos contar uma história resumida e você perde todos os detalhes. Não é? Mas eu quero fé, irmão, quero ouvir cada pedacinho dessa história para eu ter uma fé de rapto, para nós sairmos aqui, não é? Viu toda a cena, desde o tempo dos juízos, terminar, até o começo do milênio. João viu cada pedacinho, até quando o milênio acabou e a era do reino começou. Então, ele realmente cumpre sua palavra. Não cumpre? Amém. Apocalipse capítulo 4, parte 1, a partir do parágrafo 136. Você vai encontrar isso aí.